Tem muita marca que pede isso pra gente. Não, eu preciso trabalhar com um creator que tenha autenticidade, porque... Mas às vezes a marca não deixa ele ser autêntico. Enquadra em um briefing, né? Cara, no final do dia, o que fica é um post do creator com cheiro de marca, com gosto de marca, que a gente como consumidor, com 3 segundos, percebe que aquilo ali não foi do creator que você segue. Então, tem uma autenticidade que as marcas demandam e que os creators precisam manter, mas que elas precisam deixar eles terem essa autenticidade. A marca ela tem que ter uma humildade de entender que ela não é o central. A marca, ela é coadjuvante, com relevância, com muita importância, colaborando, mas o central é a comunidade. O Brasil hoje ele é o segundo maior país em termos de creator, ele é o segundo maior país em termos de marcas que fazem creator, e a gente só perde para os Estados Unidos porque os Estados Unidos ele tem uma força econômica muito maior do que a nossa. Se a gente tivesse uma moeda tão forte quanto a moeda americana, eu não tenho dúvida que o Brasil em Creator Economy seria ao concurso. Ele enxergou para onde a economia da atenção estava indo e construiu uma carreira exatamente em cima desse movimento. De Yahoo a Globo, de Kawaii a Thread TV, quando você olha para a trajetória dele, ele praticamente acompanha a jornada do próprio digital. Em cada movimento em que a internet mudava, ele já estava lá, mudando junto. E como a própria jornada mostra, ele sempre esteve onde a economia estava crescendo. Agora, como presidente da BR Media, lidera uma das maiores empresas do Brasil voltadas à Creator Economy, o mercado que deve movimentar cerca de 528 bilhões de dólares até 2030. Nesse episódio, a conversa é justamente sobre isso, como marcas e creators podem navegar e construir valor nessa nova economia. Ti, seja muito bem-vindo ao Slogan. Prazer, obrigado a você pelo convite. Obrigada a você. Bom, vamos começar. A gente sempre começa no primeiro bloco voltando ao tempo de como que você resolveu que você queria ser um publicitário antes mesmo de ter seu primeiro trabalho. Como é que foi isso? Olha, tem muita gente que fala que a publicidade faz parte da vida dela. Eu acho que a minha foi um fator meio que de surpresa. Eu queria ser piloto de avião. Sério? Eu queria ser piloto de caça. E para você ser piloto de caça, você precisa passar numa academia de uma força aérea. E eu não passei na academia da força aérea. E aí, quando eu não passei, eu tinha só esse objetivo. Eu falei, cara, o que eu vou fazer da vida? E foi engraçado, porque eu tava no Rio, eu sou do Rio. Dos cariocas aqui, tá? E aí eu vim para São Paulo com meus pais para visitar uns amigos deles. E falei, cara, quero visitar umas faculdades em São Paulo. E eu visitei a SPM de São Paulo. E eu gostei do campus da SPM, gostei da faculdade. E eu sempre gostei muito de arquitetura. Isso aí era um gosto pessoal meu, eu sempre gostei muito de arquitetura. Eu falei, cara, eu vou fazer uma prova para arquitetura. E quando eu vi a prova de arquitetura, eu precisava ter uma especificidade técnica, um conhecimento técnico que eu fiquei com medo, que eu acho que eu não sabia que era desenhar. Aí eu falei assim, cara, o que pode ser próximo de arquitetura? E como eu já tinha visitado a SPM, eu tinha gostado, eu falei, cara, acho que eu vou fazer publicidade. Então foi meio que assim. Meio que assim, não sei desenhar... Como eu não sei desenhar e como eu não vou ser um bom arquiteto, acho que publicidade pode ser uma coisa interessante. E aí eu fui pra publicidade. Bacana, e você não é o primeiro publicitário que vem aqui que fala que ficou em dúvida entre arquitetura e publicidade. Acho que deve ter alguma coisa parecida. Eu não sei se tem alguma similaridade, aí. Mas eu acho que a arquitetura deve ter alguma coisa técnica que impossibilita os que não vieram com o dom do desenho. Então eu fui pra publicidade. E não me arrependo, sou um publicitário muito feliz, sou um publicitário hoje realizado. Eu amo publicidade hoje em dia, depois eu aprendi muito a gostar. O que brilha seus olhos na publicidade? Olha, quando eu entrei na SPM, a SPM é engraçada. Você, a partir do 5º período ou do 6º período, você tem que escolher ou você vai ser criativo, ou você vai ser um profissional mais de marketing, mais mercadológico. Não é assim, tá? Hoje em dia que eu também fiz SPM. Não é mais assim? Não, já mudou então, eu já tô ficando velho. Mas na época tinha que escolher no 5º ou no 6º período, ou você vai fazer marketing ou você vai ser criativo. Tá. Eu entrei na SPM para ser redator. Falei, cara, eu vou ser criativo, eu acho que eu sou bom de criação. E aí quando eu fui vendo como é que é a vida do criativo, eu falei, cara, eu acho que eu não sou tão criativo assim. E aí eu escolhi no 5º período ser marketing, que acho que era mais generalista.
Então, eu acho que assim, a publicidade e a SPM, elas me colocaram, foram me direcionando para onde a minha carreira foi se desenrolar depois, sabe? Entendi. Você foi se entendendo ali, né? Exato. E na hora de escolher seu primeiro emprego, né? Na SPM, na minha época, pelo menos, a gente brincava que era ou você ia para uma grande empresa, tipo uma P&G, uma Unilever da vida, ou você ia para uma agência de publicidade. Você Boa. acabou indo... Cara, a minha vida é uma coisa meio louca. Eu tava na faculdade e eu queria muito ganhar dinheiro. Falei, cara, eu quero ganhar dinheiro, o que eu faço para ganhar dinheiro? E aí eu fui trabalhar de vendedor de loja no Natal. Sabe aquele negócio de fazer extra Natal? Eu fui trabalhar numa loja que eu gostava, que era a Osklen. Hoje é uma marca muito conhecida no Brasil, mas na época não era uma marca tão famosa como é hoje. Ela tinha um outro estilo, que era um estilo mais de praia, assim. E eu amava a Osklen e falei, cara, eu vou tentar trabalhar na Osklen como extra Natal. Fui pra Osklen, entrei de extra Natal, trabalhei lá. E depois eu estava na faculdade, falei, cara, eu preciso, assim, não dá para eu ficar trabalhando em loja, eu preciso realmente começar a estagiar. A galera da Osklen gostava de mim, eles me chamaram para estagiar no marketing da sede. E aí foi aí que eu comecei minha carreira de trabalho mesmo como marketing, eu fui ser estagiário da Osklen. E depois que eu fiquei lá até terminar a faculdade, eu fui morar fora um tempo. Depois, quando eu voltei, eu falei, cara, eu preciso entrar em algum lugar. E eu comecei todos aqueles processos de trainee que você imagina. Tá. Onde eu consigo fazer uma entrada no mercado de trabalho, mas por um processo de trainee. Fiz todos os processos de trainee que você imagina. Eu não passava em nenhum, começou a me dar desespero. E foi muito louco, porque eu fiz muito processo de trainee em São Paulo, eu estava morando no Rio. E o processo de trainee que eu passei foi no Rio. O que então, é pra ser, será? Eu acho que as coisas foram acontecendo na minha vida de uma maneira bem abençoada, digamos assim. Eu passei no processo de trainee da LASA, que é da Americanas. Então eu entrei como trainee das lojas americanas. E na época, Americanas.com, ela já era uma parte da companhia muito importante. O digital estava começando a crescer muito. E aí, quando eu passei no processo, eles me colocaram na Americanas.com. Porque quando você fazia o processo, você podia entrar na Lojas Americanas ou na Americanas.com. E aí a turma que entrou comigo, uma parte foi para Lojas Americanas. Na época, a Lojas Americanas era o core business da companhia, ele era muito mais forte. Mas Americanas.com era o bebê que todo mundo cuidava com muito carinho. E eu fui pra lá, e graças a Deus eu fui pra lá porque eu entrei no digital e depois do digital não saí mais. Você foi pra cima, né? Não, olha, eu tava estudando sua carreira, né? Você literalmente foi seguindo onde é que a atenção do consumidor tava indo, né? Foi. Conta um pouco dessa trajetória e o que te fez pular de empresa pra empresa. Foi muito legal isso também, porque eu falei que, assim, acho que a minha carreira ela foi uma série de bênçãos, assim, coisas acontecendo que realmente foram... Eu não planejei nada, mas coisas aconteceram de uma maneira muito bacana na minha carreira. Quando eu estava na Americanas, o marketing da Americanas ele era dividido em várias frentes. Como é que era dividido naquela época? Eu num primeiro momento da carreira de trainee, você passa por todas as empresas. Sim. Na época a gente tinha Americanas.com e o Shoptime. Eu não sei se você lembra do Shoptime, mas era um canal de TV. Shoptime. Ele era um canal de TV. Live commerce, visionário. Era super visionário, tipo um live commerce, exatamente. Tipo visionário. Então eu passei nos primeiros 6 meses na Americanas.com e depois no Shoptime. E no meio, quando eu estava no Shoptime, a Americanas.com comprou o Submarino, que virou a B2W. Então foi a aquisição do Submarino. O Submarino era uma outra potência do e-commerce na época. Quando comprou o Submarino, todo mundo do Submarino foi para o Rio, virou a B2W, e aí eu fiz mais um job rotation no Submarino. Os markets da empresa, eles eram muito divididos em o digital, o e-commerce, uma parte offline, que era TV, por conta do Shoptime, e uma parte de catálogo impresso, porque as empresas tinham ainda uma newsletter impressa que era enviada para as casas das pessoas. Então, o marketing era dividido nessas 3 frentes, e dentro do digital tinha a parte de cuidar do site e a parte de comprar mídia, de você realmente fazer aquisição de placement para colocar as ofertas, para colocar tanto as entregas institucionais de branding, quanto as de oferta, de conversão. E eu fiquei na parte de compra de mídia. Então eu comecei a trocar muita ideia com os players de mídia na época. Os players de mídia na época era IG, Terra, UOL. E começou a surgir um tal de Google. Uau. Então naquela época a gente começou a fazer link patrocinado, escolher palavra. Então eu comecei a ter uma interação muito forte com os players digitais, porque a gente comprava mídia. Até que numa dessa conversando com todos os players de mídia, a Globo me chamou e falou assim, puta, Thiago, me ajuda a vender o que você compra hoje.
porque eles estavam começando o digital do Infoglobo. Porque o Globo no Rio tem uma força muito grande, o jornal O Globo no Rio, ele é o principal jornal no Rio de Janeiro, e na época o Globo era o Globo, assim, a força do impresso ainda era muito forte naquela época, e o digital estava começando a crescer. Que ano foi isso? Nossa... 2008, Tá. 2009, sei lá. Tá. Ai, não sei. Posso estar falando uma grande besteira de data aqui. Eu sou péssimo de lembrar coisas antigas. Mas foi assim, no início do digital. E aí o Globo tava assim, cara, o impresso está muito bem, obrigado, mas a gente precisa começar a entrar no digital. Então a gente está abrindo uma posição de uma pessoa para começar a fomentar a parte do digital do Infoglobo. Eles me chamaram para o processo, foi um processo longo, eu lembro. Mas eu estava super bem na Americanas. Eu estava assim... Cara, o que eu aprendi no varejo foi uma outra faculdade que eu fiz. O varejo, ele é um lugar, assim, que eu tenho muito... Eu fico muito feliz de ter passado pelo varejo. Porque te ensina muita coisa. Te ensina sobre tomada de decisão rápida. Te ensina a você estar no pulso da venda. Te ensina a fazer uma ação, não deu certo, troca. Então, eu estava muito feliz lá. Eu acho que eu sou muito dinâmico. E lá tem um dinamismo muito forte, então eu estava super feliz. Eu era coordenador na época, só que a posição do Globo era uma posição de gerência. E eu lembro até que eu era muito jovem quando eu fiz esse processo da Globo, e eu falei, cara, eu acho que eu não vou passar, era uma posição de gerente. E quando eu fiz o processo, eu vendo os outros gerentes do Infoglobo na época, pô, eram todos muito mais experientes de mercado do que eu. Eu falei, cara, acho que eu não vou passar, mas eu fui passando. Eu acho que eles viram em mim, talvez uma pessoa que realmente fosse genuinamente do digital, originária desse mercado, que ia trazer um refresh para a companhia. Eu entrei e comecei com 2 pessoas, entrou eu e o Marcelo, que era um cara que veio do Terra. Nós éramos 2 pessoas para tomar conta do digital de uma empresa gigante. E eu lembro quando eu saí, eu fiquei no Globo acho que 7 anos, eu saí, nós éramos 33 pessoas. Então a área cresceu muito, a gente conseguiu construir coisas muito legais no Globo. Você foi pegando o digital crescendo também junto, A gente foi pegando o digital crescendo, a gente foi pegando as primeiras iniciativas do Infoglobo, de como é que ele conseguiria digitalizar as iniciativas dele. Então foi quando aconteceu uma coisa muito legal na época. A Apple lançou o iPad, o primeiro iPad. E aí todos os jornais estavam, sabe, cara, como é que a gente coloca todo o nosso conteúdo que tá no impresso nessa plataforma que é esse tablet aí. Cara, eu lembro que eu fiz reuniões muito bacanas com algumas pessoas da Apple, com algumas pessoas do Google, para a gente conseguir colocar o jornal no iPad. E aí foi assim, cara, coisas muito bacanas que eu consegui passar e consegui participar, que realmente deram origem ao que a gente tem hoje como quase comum, né, de você ter conteúdo num tablet. Então foi uma época muito rica do Globo, de uma transição importante de uma mídia impressa com muita relevância para iniciativas digitais que naquela época elas eram muito incipientes do ponto de vista de negócio, mas muito relevantes do ponto de vista de para onde o mercado estava indo, para onde o mundo estava indo. E como é que você vendia o digital para muitas pessoas que nem conheciam o que era em primeiro lugar? Assim, você tinha um playbook? Eu lembro que tinha um processo educacional interno muito grande. Tá. Eu acho que os primeiros momentos ali dentro do Infoglobo foram momentos que, de novo, eu tive quase outra faculdade, porque eu aprendi ali muito com pessoas muito sêniores do mercado publicitário, mas que também estavam muito abertas a entender o mercado digital. Então, assim, foi uma troca muito rica para mim, porque eu aprendia com quem estava cuidando do mercado publicitário do Rio de Janeiro, num player relevante como o Globo, como é que funcionava a dinâmica da publicidade, e eles me perguntavam muito como é que era a dinâmica do digital. Eu lembro que o diretor comercial na época tinha 2 filhas e ele falava assim, cara, minha filha, o jornal chega na porta de casa, né? As minhas filhas, cara, o jornal tá lá, ela chega às vezes da balada, o jornal já tá na porta, ela não tem coragem de pegar o jornal e levar para dentro de casa, porque o jornal tava começando a ficar menos relevante para a galera mais jovem. E o digital tava começando a ganhar uma relevância muito grande. Então eles perguntavam muito para mim. Então a gente tinha trocas muito ricas de eu entender com eles como é que funcionava a dinâmica publicitária e eu passar para eles como é que funcionava a dinâmica do digital. Então acho que num primeiro momento teve um processo educacional interno muito importante para mim e para o próprio Globo. O que a gente levava para o mercado era sempre uma coisa muito casada, de assim, como é que a gente consegue ser relevante para o consumidor de conteúdo do Globo, independente de onde ele estiver. O Globo tinha uma força muito grande de eventos no Rio de Janeiro, ainda tem.
Então, o Projeto Aquários era um projeto que acontecia em Copacabana, o Rio Gastronomia. O Globo tem uma força muito grande de eventos no Rio. Como é que eu, no digital, conseguia fazer uma amplificação do que o Globo já era relevante, tanto no meio impresso quanto no meio físico, com os eventos? Então, acho que o que a gente começou a fazer com o mercado publicitário e até com o mercado consumidor foi dar possibilidades de ter uma entrega digital. Por mais que ela fosse mais superficial ou mais simples, já era uma tentativa de gerar uma percepção de que o Globo também estava em outro meio. Entendi. Que não era um meio só físico, que não era um meio só de evento, não era só um meio impresso. Sabe? Perfeito. Então, para penetrar, você colocou como um add-on, assim, tipo, vou pegar Na época, aqui acho e que era um pouco isso. Era um pouco isso. o que a gente está fazendo e assim a gente vai trabalhando e ganha familiaridade com esse formato. Era um pouco isso e foi uma época também que assim, o site do Globo começou a também ganhar muita relevância. Os sites começaram a ganhar muita relevância, muito por causa dos portais no primeiro momento. Como eu falei, o UOL, o Terra, o IG, eles tinham uma relevância como portal. Mas os sites de notícia, o Estadão, o Globo, a Folha, eles começaram a ganhar uma relevância e uma importância no consumo também. Então, acho que assim, as coisas foram crescendo organicamente, foram crescendo e foram ganhando relevância de uma maneira muito natural. Sabe? Perfeito. Bom, depois de Infoglobo você foi para Tids, que se a gente olha hoje, né, Connected TV, parece que foi uma visão plantada lá atrás. Depois Virgin. Depois de Yahoo. Depois o Yahoo, dentro do Yahoo, a Verizon comprou. A Verizon comprou e aí você foi pra Verizon. Isso. E aí depois Kawaii. Depois Kawaii. Caramba, e Kawaii, pra quem não sabe, né, é uma plataforma que tem mais de 60 milhões de brasileiros, né? Eu acho que eles hoje têm uns 60 milhões de usuários e é um usuário muito classe C, é um usuário muito específico, diferente do TikTok. Eu li um dado que era, tipo, 9 em 10 pessoas já fizeram compra online dentro do Kawaii. Então, tipo, uma galera bem digital, bem o cara do commerce. Foi curioso essa minha passagem do Globo para Tids, porque eu costumo falar que o Globo, ele acabou me tirando dele. Porque eu fui visitar uns jornais fora do Brasil. A gente estava começando... O que eram esses jornais na época, assim? Então, a gente começou a ter uma ideia de, assim, cara, o que os grandes jornais, o que os grandes publishers internacionais estão fazendo no digital? E aí eu fui visitar o New York Times, o Guardian, o The Telegraph, o Daily Mail, principalmente nos Estados Unidos e em UK, para entender o que esses grandes publishers estavam fazendo de iniciativas digitais. Então... O que era que eles estavam fazendo na época? Tinham várias iniciativas, mas uma iniciativa que me chamou muito a atenção foi o que a Tids tinha na época, que era colocar um placement de vídeo entre um artigo, entre um parágrafo e outro de um artigo de texto. Quando eu olhei isso, eu falei, cara, isso aqui é genial porque eu abro um leque de inventário dentro do meu site gigantesco. Porque qualquer artigo eu conseguiria inserir ali um player de vídeo. E vídeo estava começando a ficar muito forte na época. A gente estava saindo de uma mídia estática para uma mídia de vídeo. Então eu trouxe a Tids para o Globo. Eu conversei com o pessoal da Tids, entendi como é que eles faziam, porque eles estavam no Guardian, eles estavam no Telegraph, eles estavam no New York Times. Então eu fui trazendo a tecnologia da Tids para o Globo. Cara, explodiu. A gente começou a vender muito esse tipo de inventário. E o pessoal da Tids falou assim, cara, o Thiago está fazendo alguma coisa lá no Brasil que está dando super certo. A Tids não tinha história no Brasil. E aí eles começaram a vir para cá para conversar comigo, como é que era o mercado brasileiro, como é que a gente começou a construir um inventário maior no Globo. Até que um momento eles falam assim, cara, a gente vai abrir o escritório no Brasil, a gente quer saber se você topa abrir o escritório junto com a gente e tomar conta da Tids no Brasil. Aí. Então eu costumo falar que o Globo me tirou dele mesmo, porque eu fui visitar as empresas para ver o que estavam sendo feitas, o que as empresas estavam fazendo lá fora, e eu descobri uma empresa que me chamou para trabalhar com eles. Então foi assim que eu fui para a Tids. Aí na época a gente abriu o escritório, foi outra experiência espetacular de, cara, começar uma empresa do zero, escolher o time desde o zero. Então foi outra parte muito importante da minha carreira, que eu fiz coisas que eu acho que eu não faria se eu não tivesse tido a oportunidade de começar um negócio do zero. Depois disso eu fui para o Yahoo e começou uma parte muito importante do mercado publicitário, que foi as Big Techs entrarem num cenário mais de tecnologia e entregarem para o mercado publicitário iniciativas voltadas para a tecnologia. O Yahoo era um publisher na época, mas a Marissa, que era ex-VP do Google, entrou como presidente do Yahoo e transformou o business do Yahoo em um business de tecnologia. Ela, na cabeça dela, e todo mundo concordava na época, que assim, o business de publisher estava perdendo relevância para o business de tecnologia, e ela, na época, estava transformando o Yahoo de um publisher para uma DSP e uma SSP, que é um business de mídia programática. Eu vi ali uma mega oportunidade, porque o mercado estava caminhando para isso. O Google... Combinava um pouco do que você fez na Globo com um pouco do que você fez na Tids, né?
E acho que também era um outro step up na carreira, assim, de Sim. passar agora a tomar conta de, ou tá num meio que era um meio muito mais de tecnologia do que somente de conteúdo. E aí eu fui pro Yahoo pra gente começar a desenvolver a DSP do Yahoo, na época era Brightroll, então foi um outro momento muito legal da minha carreira, porque eu tava, de novo, no centro do furacão do que estava acontecendo no mercado publicitário, que era o business de mídia programática. Ele era um business muito mais técnico, ele era um negócio muito menos sexy, ele era menos sexy do ponto de vista de conteúdo, mas ele era o que estava acontecendo de mais importante no mercado publicitário naquela época. O Yahoo foi espetacular. É uma casa assim, que todo mundo que passou pelo Yahoo ama. Assim, eu fui muito feliz no Yahoo, trabalhei com muitos amigos que hoje estão espalhados pelo mercado publicitário. Então foi uma época muito rica, não só de conhecimento, mas de diversão. A gente se divertia muito no Yahoo. E aí do Yahoo... Aí a Verizon comprou o Yahoo. A Verizon é uma companhia de telefonia americana. Eles compraram o Yahoo. E ali a empresa começou a mudar. Sim, era uma companhia de telefonia. O mercado americano é o mercado mais importante para eles. Os outros mercados começaram a ficar muito secundários. Ali a gente começou a perceber que o Yahoo que a gente amava estava se transformando. Ao mesmo tempo estava surgindo o tal do TikTok no mercado brasileiro. E aí, vida que segue. Vida que segue, aí você foi pra Aí eu Kawaii. fui pro Kawaii. Eu fui pro Kawaii de- assim, porque eu tinha um ex-chefe que... E é muito louco como é que as coisas são conectadas na minha vida. O meu ex-chefe, que hoje é meu amigo, que é o Léo, que toma conta da Netflix hoje em dia, no Brasil. Ele é o country manager do Brasil e toma conta de Latam. Ele tava no Yahoo e ele foi pro TikTok. E aí ele, cara, a gente conversando, ele falou, cara, esse negócio de rede social tá bombando. Na época o Instagram já tinha muita força. Sim. Mas o Instagram ele dominava muito sozinho e o TikTok chegou para ser um player muito relevante. E ele falou, cara, esse negócio de rede social, de creator vai crescer demais, tá crescendo demais. O TikTok tá fazendo um trabalho gigante no Brasil, fora do Brasil eles são muito grandes. E a gente trocando ideia, eu comecei a entender melhor como é que era essa dinâmica das redes sociais, por que o Instagram tava ganhando essa força toda. As pessoas postavam de uma maneira assim, efêmera. O brasileiro ama rede social. O brasileiro começou a ter uma paixão e um apreço por rede social que é assim, violenta. E aí o TikTok começou a entrar e eu falei, cara, esse negócio é interessante. Aí o Léo começou a me chamar para ir para lá, mas não tinha uma cadeira do meu tamanho. Até que apareceu o Kawaii. Falei, cara, se esse negócio realmente vai crescer e se esse Kawaii... Eu comecei a pesquisar. Falei, pô, lá na China a ByteDance é uma empresa e a Kuaishou, que é a dona da Kawaii, era uma outra empresa que na China a Kuaishou era maior do que a ByteDance. Falei, pô, esse negócio aqui tem um caminho. E aí fui pro Kawaii para entender como é que funcionava essa dinâmica da Creator Economy. E sim, outro mundo. Então é muito louco, porque eu fui... E que ano era isso? Porque não era quando... Foi antes da Creator Economy bombar. Foi quando começou a crescer, assim, o Instagram já tinha uma relevância, Tá. mas o TikTok chegou aí, assim, foi aquela erupção que foi o TikTok. E aí o Kawaii veio na carona do TikTok. Tá. Só que eu faço assim, um paralelo até com a galera que tá no TikTok, ou que passou por lá. O TikTok, quando abriu no Brasil, eles abriram já, essa é a minha percepção, eles abriram já quase como uma empresa ocidental. Eles já tinham, quem tomava conta do TikTok na América era uma pessoa americana, eles eram uma empresa oriental, eles eram uma empresa chinesa, mas era muito drivada e dirigida na América por ocidentais, mindset americano. O Kawaii era 100% chinês. Era chinês assim. E aí, eles traziam uma creator economy muito mais asiática do ponto de vista de como cresceu na China, que era muito conteúdo, era um conteúdo de um volume muito massivo e com uma estética menos apurada. Era uma estética menos cuidadosa, sabe? Sim. E sem nenhum tom pejorativo, era mais para tentar ter conteúdo, volume, muita coisa, deixa todo mundo postar, posta Outro do que foco, der. né? Não tinha muito um cuidado estético, que era como a China se desenvolveu na Creator Economy. Então, acho que eu estava de novo no olho do furacão, quando eu falei que eu estava no olho do furacão da mídia programática, de novo eu estava no olho do furacão de como é que estava crescendo esse lance de creator. De creator, né? Porque antes era mais tipo aquela influenciadora, a clássica blogueira, né? O blogueiro que postava, que ou tava no YouTube. Mas ainda tinha um cuidado estético, assim... Os vídeos de longos do Google, do YouTube, que
tinha um cuidado, tinha gravação, tinha filmagem, tinha iluminação, tinha produção de som. No próprio o Instagram sempre demandou um pouco mais de cuidado. Os creators que estavam no Instagram, eles tinham uma cuidado. O TikTok, o cara fazia pro conteúdo ali sem saber se... UGC, ele não totalmente tinha muito essa... desconstruído. Eu tinha a sensação de que eles não tinham muito um receio de parecer não profissional. Aham, e eu me lembro muito quando o TikTok chegou, e aí estavam descrevendo qual era a diferença entre Instagram e TikTok. E aí sempre brincavam, né? Tipo, o Instagram é aquela plataforma que você posta pra, sei lá, seu amigo te ver, ou seu paquera, ou alguém que vai te contratar. E o TikTok é aquela plataforma que você sente que você não tá falando com ninguém. Exatamente. Então você pode ser exatamente quem você é. Exatamente. E essa era um pouco da estética, a mesma coisa aplicada pro Kawaii. E mais ainda no Kawaii. O Kawaii era mais... O TikTok tinha exatamente o que você tá falando. O Instagram, ele era mais cuidadoso com a estética. O TikTok, a pessoa era talvez mais relax. O Kawaii era mais assim, cara, vou fazer o que eu achar que tem que fazer e não tô nem aí. O que você aprendeu sobre a influência lá no Kawaii? Assim, que você olha e fala, nossa, isso talvez fosse um cheirinho da futura Creator Economy, então, que naquela época já era... Antes de eu entrar, e quando eu entrei muito por isso, porque eu queria muito entender para onde estava indo esse mundo e como é que eu queria... Como é que o mercado publicitário ele reagiria a esse novo modelo de atuação e de uso de nós, consumidores, em frente à rede social. E lá eu entendi como é que é a dinâmica da China, assim, porque, de fato, o Kawaii é uma empresa chinesa. Ele não tem ele não teve tanta interferência do nosso mundo ocidental. E por que você acha que a penetração acabou sendo tão grande aqui? Mas responde a sua antes, só... Eu acho que a penetração poderia até ser maior, tá? Eu acho que o TikTok ele fez uma blindagem muito grande no Brasil. E aí eu acho que tem que tirar o chapéu pro TikTok na época, porque o Kawaii estava tentando até, de uma maneira institucional, comprar mais ativos para fazer uma criação de awareness maior no Brasil. O TikTok dominou. Então, o TikTok, na época, comprou cota do Big Brother, futebol da Globo. Eles fizeram mais ações de awareness e de presença de marca que o Kawaii não conseguiu penetrar, principalmente no Sudeste, no Sul, no Sudeste do Brasil. Então, eu acho que o Kawaii teve uma penetração muito forte numa classe C, conscientemente. Eu acho que não foi, é o que sobrou para mim. Não, acho que eles perceberam que esse cara, como o TikTok já abraçou grandes eventos no Brasil, como Rock in Rio, futebol que eu falei, o Big Brother, a gente vai entrar aonde eles não estão ainda estabelecidos. Então foi consciente, essa entrada e a estratégia do Kawaii foi consciente de ir para uma classe C, para falar com o brasileiro popular. Então, isso foi estratégico deles. Então, assim, lá eu pude perceber como é a produção de conteúdo raiz. A produção de conteúdo da pessoa que está com o celular dentro de casa, lá no Nordeste, produzindo conteúdo. Então, assim, foi muito rico para mim passar por esse momento e passar pelas redes sociais, de fato, sabe? E tem alguma coisa que eles já estavam fazendo back then, que hoje em dia você olha e fala assim, nossa, agora tem formato, tem precificação, e o Kawaii já estava fazendo? Uma coisa que eles fazem, que a gente está percebendo hoje, é o live commerce. Eles já faziam live commerce. Quando a gente conversava com eles já mostravam pra gente como era live commerce na China. E assim, pra gente, isso, eu tô falando de 2 anos, 3 anos atrás. Não, mais, 4 anos. Era meio surreal, porque assim, imagina uma sala com 100 microbox. Nesses microbox tem uma câmera, uma pessoa com microfone e ela mostrando diversos produtos. Desde quinquilharias chinesas até produtos mais sofisticados. Tipo, 24 horas por dia. Só muda o creator. Tá ali o box, é o mesmo box, aí muda, entra você, daqui a pouco entra seu amigo, daqui a pouco entra seu amigo. Que loucura. Tipo, lá na China era assim. Hoje, depois de 4, 5 anos, muita gente já tá fazendo assim, mas ficar 4, 5 anos atrás, a gente fala assim, cara, isso aqui não vai chegar no Brasil, isso aqui é meio, tipo, uma realidade da China. Mas não, hoje em dia a gente tá vendo que vai ser uma realidade de todo mundo. Nos Estados Unidos já tá acontecendo. Então, lá atrás a gente percebia que o live commerce já tinha se estabelecido na China e ia começar a ganhar força no Brasil. Sabe? Perfeito. Em 2023, você resolve sair, Kawaii, e chegar na VR Media. Qual foi o desafio que te fez topar fazer essa próxima movimentação? Então, quando eu estava lá, eu percebia que essa indústria ainda precisava se sofisticar e ainda precisava se desenvolver. A BR, ela tinha acabado de ser aportada por um fundo de investimento. A BR ela já tinha uma presença grande dentro da cadeia de Creator Economy ou dentro do marketing de influência, mas eles eram muito low profile, principalmente os fundadores, que eu sou fã, eles eram mais low profile, eles estavam crescendo um negócio muito sustentável, mas de uma maneira
low profile. Quando esse fundo virou sócio da companhia, eles falaram, cara, pessoal, vocês fizeram um trabalho excelente até aqui, a gente quer ser sócio de vocês, mas vocês precisam trazer um nível de governança para a empresa crescer e para a gente conseguir desenvolver tudo que tem de potencial. E aí foi quando... Olha como é que as coisas funcionam. Eles chamaram o Léo, que é esse meu amigo que estava no TikTok. Tá. Ele falou, Léo, a gente está com uma posição para tomar conta da área de negócios da companhia. E o Léo estava se mudando para Miami pelo TikTok. Ele falou, cara, eu estou fazendo uma mudança de vida, que nem deu certo, mas ele estava fazendo uma mudança de vida com a família para se mudar para os Estados Unidos. E eles falaram, cara, mas tem uma pessoa que eu acho que vocês vão gostar e acho que vale a pena vocês trocarem uma ideia. Foi quando eles me chamaram. Então o Léo me indicou. Quando eu conversei com o Celcinho, primeiro me despertou... Antes do lado da Creator Economy, me despertou um interesse no lado empreendedor dele. Como é que um cara assim, tão jovem, com uma cabeça tão de arriscar, uma cabeça de crescimento, sem medo. Eu falei, cara, isso aqui tem um negócio interessante. Esse cara é um cara interessante para estar perto. Mas eu, além disso, via como uma mega oportunidade da própria indústria estar crescendo. Então, quando eles me falaram, eu falei assim, cara, a gente acabou de ser aportado por um fundo, o fundo virou sócio da gente, a gente quer crescer, a gente quer desenvolver a companhia, e para isso a gente precisa trazer um C-Level mais forte. Então, a gente está trazendo um CFO, que é o Daniel, que veio da Natura, a gente precisa dessa posição, dessa área, para a gente crescer a nossa área de negócios, a gente está mais próximo do mercado publicitário, das marcas. E eu falei, cara, aqui tem um negócio muito interessante, porque esse mercado ainda vai crescer muito. Eu vou estar do lado de pessoas realmente empreendedoras. Então, acho que eu percebi ali uma oportunidade de trabalho muito interessante, mas de crescimento do Thiago também como profissional que nunca foi empreendedor. Eu sempre fui aquele cara de carteira assinada, passei por grandes empresas, corporativo, Sim. Mas estar do lado de pessoas que realmente tinham essa veia empreendedora era uma coisa que me instigava muito. E aí eu fui. Muito bacana. E qual era o conceito da BR Media que criou esse desejo em você, né? Porque ela não começou em 2023, ela começou muito tempo atrás. Eu até li que ela começou buscando gerar valor em cima de páginas de jogadores de futebol. Super, é isso? Super. O Celcinho e o Danilo, que são os fundadores, eles começaram vislumbrando uma oportunidade, que era assim, o Instagram começou a crescer. Que ano era isso? A empresa hoje tem 14 anos. Isso deve ter sido... 2012. Isso, por aí. Foi quando o Instagram, o Facebook, ainda estava no Facebook. O Facebook começou a ficar por aí. relevante, as pessoas começaram 2013. a olhar mais o Facebook, o Instagram começou a crescer e eles falaram assim, cara, tem uma oportunidade aqui da gente conectar. Os jogadores de futebol foram as primeiras grandes celebridades que começaram a ganhar muitos seguidores. Logo depois vieram as grandes celebridades do cinema ou da TV. Mas eles, pela proximidade que o Danilo tinha com o mundo do futebol, ele falou assim, cara, tem uma oportunidade aqui da gente conectar o jogador de futebol à marca. O Celcinho, na época, estava em agência de publicidade. Ele estava, se eu não me engano, acho que na Clique, talvez. Acho que na agência Clique. Então eles perceberam uma oportunidade e falaram assim, cara, a gente consegue fazer uma conexão do jogador, do perfil do jogador com a marca. Então começou assim. Visionário. Porra, super visionário, porque, cara, nem os jogadores sabiam que eles podiam monetizar aquilo e nem as marcas sabiam como chegar nos jogadores. Então eles perceberam de, cara, vamos fazer um intermédio entre quem tem audiência com quem tem que falar com essa audiência. Rapidamente isso cresceu para celebridade, depois cresceu para grandes nomes. Isso foi um crescimento muito meteórico os primeiros anos. E aí eles foram, sim, muito sagazes e muito perspicazes de começar a entender as demandas do mercado nesse meio. Eles começaram a perceber que, para que a empresa se desenvolvesse, a gente precisava captar o que o mercado não tinha, o que o mercado desejava, para a gente criar dentro de casa um produto e levar para as marcas. Então foi assim que a empresa foi crescendo. A empresa foi muito crescendo em função de oportunidade do mercado e visão deles de que, cara, dá para a gente ocupar essa oportunidade. Perfeito. E aí, em 2023, o que ela veio a se tornar quando você chegou na empresa? Então, aí quando eu cheguei, a empresa já existia, assim, vou continuar cronologicamente como é que eles começaram a crescer em função dessas oportunidades. Eles começaram muito olhando pelas marcas, mas eles perceberam que, assim, a gente quer entrar na Creator Economy como um todo. E para participar da Creator Economy, você não pode estar somente do lado das marcas. Você precisa estar também do lado do Creator. Porque eles vislumbravam outras oportunidades que não só ads, que não só advertising. Então eles começaram a construir uma outra empresa para que essa empresa olhasse o lado do Creator. Entendi. E o lado do Creator
tudo bem que passa muito por advertising, mas ele pode passar por outros lados também. Ele pode passar para o creator participar de programas de televisão. A gente vê hoje o Cazé. Mas imagina isso há 6 anos atrás. Então eles já estavam tendo uma visão de, cara, o creator pode participar de outras frentes que não só publicidade. E essas empresas, ou essas frentes, elas precisam ter uma separação muito clara. Foi quando eles construíram uma outra empresa que é o Farol. Então a BR Media passou a ser a empresa que olhava para as marcas, passou a ser a empresa que olhava para o conteúdo das marcas, e o Farol passou a ser a empresa que tomava conta dos talentos. E eles separaram muito bem isso, porque se você deixa junto, a possibilidade de você enviesar tanto a estratégia da marca quanto a venda do creator, ela é muito grande. Porque quando você está olhando pela mesma ótica, assim, eu tenho uma empresa que olha tanto o talento quanto a marca, se a marca chega para mim e fala assim, Thiago, eu preciso fazer uma entrega no território tal e eu não tenho esse talento dentro de casa, eu vou enviesar e vou construir em prol do talento que eu tenho em casa. E ao mesmo tempo, ao contrário, quando o talento está comigo e eu não tenho uma marca para colocar ele, eu vou ficar empurrando ele para as marcas que eu tenho dentro de casa. Então eles falam assim, cara, vamos construir as 2 empresas, mas as 2 empresas têm que ter autonomia e independência. A BR pode consultar e contratar talento de outras empresas que não sejam só do Farol. Perfeito. E o Farol pode vender os talentos dela, pode colocar os talentos dela em campanhas que não sejam só da BR, para que as 2 tenham vida própria. Então, assim, foi uma tacada de mestre deles, porque você não enviesa a estratégia da marca e você amplia o poder de atuação das 2 companhias. Então, o Farol nasceu desse lugar. E depois, de novo, por uma demanda do mercado, eles perceberam que, assim, cara, esse mercado está começando a sair somente da iniciativa de eu contratar 1, 2, 3 big names para as campanhas, para eu contratar mais influenciadores, para eu contratar influenciadores que sejam maior, para contratar influenciadores que sejam de nicho. Eles começaram a perceber isso. E aí a Coca-Cola, há 6 anos atrás, chamou eles para uma campanha que era uma campanha de regionalização, que precisava de 100 micro-influenciadores, 100 influenciadores menores. Quando eles falavam assim, cara, puta, aquilo que a gente falou de um influenciador, ele vai caminhar para um lugar mais de nicho, ele vai caminhar para um lugar mais de região, de assuntos específicos, cara, tem uma oportunidade aqui, porque a Coca-Cola está pedindo isso pra gente. Daí surgiu o Miss, que é a terceira empresa que a gente tem hoje. Então o Miss hoje ele é uma plataforma, ele é um app, que a gente chama que é quase um Uber da Creator Economy. Porque eu tenho ali 350 mil micro e nano influenciadores cadastrados no Miss. Tá. A marca, quando quer falar com 200 influenciadores que falam sobre maternidade no Nordeste, a gente abre pelo app do Miss e eu consigo achar 200 micro influenciadores que são mães ou estão grávidas para falar sobre determinado assunto de maternidade. Então, o Miss virou uma plataforma que a gente consegue acessar micro e nano influenciador de uma maneira escalável. Perfeito. É tipo uma plataforma de afiliados, né? Ele não é tão afiliado. Eu até consigo fazer entrega de afiliado com ela, mas eu consigo fazer entrega de campanha, não necessariamente de afiliado. Mesmo. Às vezes não vai ter nada, não só vai ter relacionado à conversão, não vai ter nada relacionado a afiliado. Também conseguimos fazer afiliado. Você coloca seu objetivo lá. A gente coloca... hoje é muito louco. A gente sobe um briefing. A gente foi depois evoluindo o Miss. Hoje o Miss... A pessoa consegue fazer direto ou ela entra em contato com a plataforma? Tipo, eu, Danilton, vou contratar a Miss. Eu consigo fazer direto. Eu consigo abrir o aplicativo e já mandar meu briefing. Você consegue abrir o aplicativo, subir um briefing lá. Quando sobe um briefing lá, os próprios creators se candidatam a esse briefing. Ah, esse briefing tem a ver comigo, eu posso aportar para esse briefing. Ele se coloca à disposição, você vê todos que se colocaram à disposição. Você faz a curadoria? A gente faz a curadoria para você. Tá. Porque a curadoria, ela ainda demanda um background check, ela ainda demanda pontos técnicos que, de repente, se você quiser fazer sozinho, você pode, mas a gente não recomenda. Sim. Deixa um time para fazer a curadoria para você. Dessa curadoria já vem com um filtro muito grande, porque como você já está colocando um briefing, os creators que se cadastraram, eles têm mais aderência ao briefing que você colocou, depois eu faço uma curadoria e aí a gente coloca no ar, fazendo a aprovação do post ou aprovação do briefing, tudo via plataforma. Muito bacana. Genial, né? Então, hoje em dia tem as 3 frentes, então, hoje em dia a gente tem as 3 empresas. A holding ela é composta por uma empresa que olha para as marcas, que é a BR Media, uma empresa que olha para os talentos, que é o Farol, e uma empresa que olha para os micro e nano influenciadores, para as comunidades, que é o Miss. Perfeito. E a BR Media faz parte da Publicis. Você entrou bem quando essa aquisição aconteceu, Isso. né? O que mudou na prática? Qual foi a relevância de fazer parte de um grupo tão grande? Boa. Aí, desde que eu entrei, assim, a gente cresceu muito e a gente estava olhando, o mercado já estava olhando para alguma aquisição, a gente imagina que esse mercado ele vai consolidar em algum momento. Foi quando a Publicis chamou a gente para ajudar eles a ser um braço operacional do marketing de influência. Então a gente começou
que a gente chama de namoro, trabalhando junto com a Publicis, trabalhando junto com os clientes dele. E a gente fazia isso para outras agências também, tá? Não tinha nenhum contrato de exclusividade com a Publicis. Era um contrato para a gente ajudar e ser um braço. Desse namoro, eles foram começando a ver a importância de ter realmente uma operação dedicada, porque o marketing de influência dá muito trabalho. O marketing de influência ele é muito específico. E, globalmente, o grupo Publicis estava olhando para a Creator Economy de uma maneira mais profunda. Então, o grupo lá fora, na França, veio para o Brasil para conhecer a BR e a gente começou conversas e dali surgiu a possibilidade da gente ser adquirido pelo grupo. A partir do momento que a gente foi adquirido, muita coisa mudou, principalmente sob o ponto de vista de robustez, mas pouca coisa mudou sob o ponto de vista de essência da companhia. A gente mantém muito a nossa essência, o grupo deixa a gente ter muita autonomia. Então, eu acho que a gente conseguiu aportar para a companhia as duas melhores coisas possíveis que a gente poderia ter se a gente fosse adquirido por um grupo, que é a robustez com independência. Perfeito. E, Tio, hoje, né, a BR Media é uma das maiores empresas de Creator Economy do Brasil. Você trabalha diariamente com diversos influenciadores ali, né? O que é influência para você? Boa pergunta. Eu acho que a gente tem uma oportunidade de novo aqui de construir histórias relevantes com as marcas. A gente tem de novo uma oportunidade com a influência de novo ser sexy, de novo ser emotivo. A influência sempre existiu. A influência ela existe desde sempre. Desde quando a marca lá atrás contratava o cowboy para fazer a propaganda do Marlboro, ou contratava o ator do filme tal para fazer alguma campanha, ela estava tentando buscar emprestado aquele poder de persuasão daquela figura. O que a gente tem hoje em dia é uma possibilidade massiva de você fazer isso. É uma possibilidade de você ter mais proximidade e veracidade quando você busca essa influência. As redes sociais permitiram, e o Brasil ele é assim, exemplo para o mundo disso. O Brasil hoje ele é o segundo maior país em termos de creator, ele é o segundo maior país em termos de marcas que fazem creator, e a gente só perde para os Estados Unidos porque os Estados Unidos ele tem uma força econômica muito maior do que a nossa. Se a gente tivesse uma moeda tão forte quanto a moeda americana, eu não tenho dúvida que o Brasil em Creator Economy seria ao concurso. Então, assim, a influência hoje, ela tem uma possibilidade da gente, de novo, gerar emoção com veracidade, sabe? Tipo, o que a gente conseguia fazer há anos atrás, buscando aquela publicidade nos meios tradicionais, a gente faz hoje com muito mais autenticidade. A gente consegue realmente fazer influência genuína. Perfeito. Acho que o significado da influência, ele mudou pouco, né? Ele só foi evoluindo em diferentes formatos. Mas quando a gente pega para a Creator Economy, os tipos de criadores de conteúdo, a indústria como um todo, eu vejo que ela foi evoluindo muito, né? Hoje em dia eu enxergo muito que tem 3 tipos de creators, tá? Me diga se você concorda. Tem os nanos, meio que affiliate marketing, né? Tipo TikTok Shop, aqueles que estão rodando. Tem aqueles que são mid-level, que são os criadores de conteúdo, que vendem um pouco mais um lifestyle aspiracional, produzem ali alguma coisa ou outra. E tem as celebridades, que no fim do dia acho que marcas utilizam muito elas para gerar um awareness, um buzz, enfim. Até eu sei que você estava agora em Cannes, uma discussão muito grande que eles estavam falando sobre esse mercado, pelo menos que eu escutei, foi meio que o fim do influencer marketing e uma migração para o creator commerce. Como é que você enxerga essa estrutura de diferentes tipos de criadores e para onde você enxerga que elas estão caminhando? Na BR, a gente faz essa pirâmide de construção de território de creator, talvez menos baseada em tamanho. Eu acho que o tamanho ele é relevante, mas esse tamanho ele pode mudar de acordo com o território do creator. Então, quando você olha para um lado, assim, o que é uma celebridade ou o que é um micro e nano influenciador, isso vai depender muito do território de atuação ou da comunidade que segue ele em determinado nicho que ele atua. Então, a gente costuma fazer uma pirâmide que ela é muito mais complexa do que essa só de micro e nano influenciador, mid-level ou grande celebridade. Porque, dependendo do teu objetivo como marca ou dependendo do território que essa marca está inserida, isso pode variar muito. Tá. O mercado
caminha para e-commerce. Acho que o mercado, como ele percebeu a força do creator, ele percebeu que realmente essa influência que ele constrói na gente para tomada de decisão, ela é tão forte que o mercado começou a falar assim, cara, pô, se esse cara tem uma influência tão grande para me ajudar, para ajudar a decidir qual marca ele vai escolher, ele pode me ajudar, de fato, decidir se tem que comprar naquele momento. Então, acho que o mercado, essa demanda é uma demanda natural de eu preciso usar alguém que tem esse poder de persuasão tal ao ponto de eu... Se provar. E ao ponto de eu, sim, se eu precisar que ele compre alguma coisa, é ele que vai fazer o consumidor comprar no momento que eu quero que ele compre. No final do dia, é um pouco do que o mercado publicitário sempre fez, só que talvez com uma granularidade muito maior, sabe? E talvez com uma especificidade maior. Perfeito. E como que vocês organizam a pirâmide de vocês? Cara, a gente tem uma pirâmide muito grande, assim, ela é mais complexa do ponto de vista, como eu te falei, de território, tamanho. Então, assim, a grande celebridade, ela tá num lugar, ela tem um potencial, mas eu tenho outros players importantes dentro dessa pirâmide, como broadcasters, os connectors, que são pessoas que vão atuar na camada de construção da campanha, mas que eles vão fazer diferentes funções dentro daquela campanha, sabe? Não necessariamente eu vou ter em uma campanha um tipo de influenciador. Eu posso ter em uma campanha uma celebridade, 100 micro-influenciadores, 5 broadcasters, uma pessoa que vai falar para o meio de massa. Eu posso ter campanha que às vezes nem usa um influenciador. Eu vou fazer um influenciador, ele fazer de uma maneira orgânica, como o UGC. Assim, a gente tem muita campanha com comunidade, com user-generated content. Não tem uma contratação de fato do influenciador. Eu tenho uma tentativa de fazer com que uma camada muito grande de pessoas que são creators usem um determinado produto que eu sei que é bom, que tem uma característica importante e que eles espontaneamente vão falar sobre aquele produto nas redes sociais deles. Né? Perfeito. Cada um tem seu objetivo, né? Isso. Mas, por exemplo, eu enxergo, geralmente, a celebridade, ela tem o maior ROI, digamos assim, é de awareness. Ela consegue comunicar com muita gente, independente se seja 5 mil seguidores, porque é um nicho, né, onde é que 5 mil seguidores é muito, ou 5 milhões de seguidores, porque é um nicho onde é que 5 milhões de seguidores é muito. Mas como se fosse o ROI dela ali, é uma awareness. Quando você pega os affiliates, é bem fácil, né? É basicamente o ROI que eles estão trazendo no papel mesmo, a venda sendo efetuada. Os mids, eu acho que já tem mais uma forma de... Aquela pessoa conseguiu comunicar a mensagem que ela queria passar, porque acho que tem uma questão muito de brand positioning. Sim. Assim, enfim, acho que cada um ali tem o seu objetivo. Sim. Você enxerga que no fim do dia todos os criadores estão caminhando para ter que conseguir provar ROI, ou ainda tem meio que diversas métricas no mercado, ou não, tem algumas coisas que são até imensuráveis? Essa pergunta é boa, porque eu acho que hoje a maior dor do mercado de influência é uma dor de mensuração, sabe? Eu acho que quando a gente vai para esse lugar de conversão, é quase uma tentativa da gente... Já que eu não consigo provar coisas que são imensuráveis, ou como você falou, elas são menos palpáveis, eu vou tentar construir uma métrica de pagamento ou de contratação daquele influenciador em função do que ele de fato vai trazer para mim de venda. Eu acho que isso é uma grande, possivelmente uma grande armadilha que o mercado publicitário pode construir junto à Creator Economy. Eu sou muito crítico a uma coisa que eu ajudei a construir lá atrás com o digital, tá? Assim, eu adoro a publicidade no que a publicidade pode fazer com a gente, que é de emocionar, conectar. Eu gosto de publicidade que conta história. Eu gosto de ver o que o Washington Oliveto fez com o Primeiro Sutiã. Eu gosto de ver o que o Fábio Fernandes fez com a escola lá, com o Desce Redondo. Isso pra mim é uma coisa que, assim, puta, não pode morrer. E o digital, ele talvez esticou a corda para um lado tanto de conversão, de que eu posso medir tudo, de que tem que ter ROI, de que tem um last click, que a gente deixou de olhar esse lado de contar a história bem contada, de fazer a marca se conectar com a gente e ter memória, construir memória. O Creator trouxe pra gente de novo essa possibilidade. O Creator, ele tem potencial para a marca de novo pegar emprestado a autenticidade dele e construir uma história relevante dela. Se a gente for caminhar para esse lugar de assim, pô, tem que ter conversão, deixa eu ver quanto eu pago para esse creator, porque esse creator vendeu tantas camisas para mim. Cara,
É lógico que no final do dia todo mundo quer vender mais desodorante, todo mundo quer vender mais camisa, mas você não pode deixar de colocar na equação o quanto aquele creator gera de equity para sua marca, ou ele gera de veracidade para o que sua marca quer construir em determinado território. E isso, ele é mais difícil de mensurar, mas a gente precisa mensurar de alguma maneira. Porque senão a gente vai caminhar para um lugar que já foi caminhado e assim, no final do dia hoje a marca não precisa de mais mídia. Mídia a gente já tem pra caramba. Claro que o creator pode ser visto como mídia, super, mas somente como mídia é limitar muito o potencial dele, sabe? Perfeito. E qual é a característica que você acha que todo creator deveria ter hoje em dia? Principalmente no mercado que a gente quer passar cada vez mais confiabilidade. Eu acho que o creator ele não pode perder a autenticidade dele. E essa autenticidade ela passa por consistência. Eu acho que quando o creator ele tem consistência, ele perdura, ele tem uma vida longa maior. Eu acho que e essa autenticidade ela também, principalmente quando é um creator que trabalha muito com marca, ela não é uma responsabilidade só dele, tá? Isso é muito doido, a gente conversa muito isso lá dentro e com muitas marcas. Tem muita marca que pede isso pra gente. Não, eu preciso trabalhar com um creator que tenha autenticidade, porque... Mas às vezes a marca não deixa ele ser autêntico. Enquadra em um briefing, né? Cara, às vezes a marca contrata um creator tentando pegar dele tudo que ele tem de capital social e de aderência à comunidade dele, passa um brief para ele que tem 13 páginas, depois dessas 13 páginas passa por um comitê de 7 pessoas, 7 layers para aprovar o que ele construiu de conteúdo. Cara, no final do dia, o que fica é um post do creator com cheiro de marca, com gosto de marca, que a gente como consumidor com 3 segundos percebe que aquilo ali não foi do creator que você segue. Então, tem uma autenticidade que as marcas demandam e que os creators precisam manter, mas que elas precisam deixar eles terem essa autenticidade. Senão, não contrata. Perfeito. Eu vi um estudo muito legal que vocês soltaram, que era o estudo do Observatório. Sim. Me conta um pouquinho sobre isso, porque eu adorei as métricas que vocês listaram lá, que vocês estavam olhando, que é muito diferente do que o mercado, né, hoje em dia... A gente tem uma iniciativa muito grande lá dentro que passa muito por isso que eu falei, de como é que eu consigo mensurar ou como é que eu consigo dar mais conforto para as marcas, para os CMOs, do que ele precisa medir quando ele está contratando um creator. E aí a gente tenta muito dentro da nossa área de BI, dar para o mercado novos KPIs que não sejam KPIs de mídia, assim. Eu sou mega a favor da mídia. Eu acho que a mídia tem um papel muito importante dentro do nosso mercado, mas se a gente olhar somente pelo lado da mídia, e eu entendo que hoje é a maneira da gente medir isso, porque já está estabelecido que a gente precisa medir alcance, frequência, mas isso tudo são réguas de mídia. Então, internamente, dentro da minha área de BI, a gente tenta muito falar, cara, como é que a gente consegue trazer novas métricas, como é que eu consigo mostrar a relevância do creator ou a relevância da creator economy para as marcas que não sejam somente usando os KPIs de mídia. Então, a gente, quando criou o Observatório da Influência, a gente foi olhando assim, cara, quais são os conteúdos que estão passando hoje na cultura que o creator consegue gerar e trazer para a marca para esse caminho. Então, o Observatório da Influência trouxe para a gente vários insights, principalmente relacionados ao esporte. A gente está num ano de Copa do Mundo. Como é que a marca hoje consegue entrar na conversa de Copa do Mundo de uma maneira verdadeira, de uma maneira genuína? Então, hoje, o Observatório é um lugar muito especial que a gente tem. A gente vai tentar fazer isso mais vezes para que a gente consiga dar novas métricas para o mercado. Muito bacana. E vale a gente falar algumas métricas que vocês mapearam, né? Porque eu achei sensacional, assim, não limitar a uma só, que muitas vezes não reflete o comportamento, o objetivo daquela ação. Sim. Quais eram elas? Não, então, o Observatório da Influência é uma iniciativa que a gente tem para a gente sair um pouco somente das métricas clássicas que o mercado está habituado a olhar. E a gente tem um super cuidado com isso, porque o mercado publicitário, e eu entendo isso e faz muito parte, ele acaba tentando medir a influência através da régua de mídia, que é a régua que está estabelecida no mercado publicitário. É uma régua que olha por alcance, olha pela frequência. E olhar o creator somente por essas réguas, ela é muito limitante. Então a gente tenta criar, e isso é uma iniciativa que a gente faz dentro da BR, e eu particularmente tenho uma agenda com vários players do setor publicitário para a gente fomentar mais tipos de mensuração, mais métricas próprias
para a disciplina. Então, a gente tá na cadeira do IAB, a gente tem uma cadeira no conselho do IAB, a gente está junto à ABP, falando, assim, a gente precisa mensurar a Creator Economy de uma maneira mais profunda. Internamente, a gente criou o Observatório da Influência, e o Observatório da Influência tenta dar para as marcas novas maneiras dela medir o KPI de sucesso ou dela entender se aquilo que ela construiu junto ao Creator foi bom ou ruim. Então, tem um framework que a gente construiu dentro de casa, e esse framework passa por algumas métricas, e dentro dessas métricas a gente tem a favorabilidade de marca, shareability, engajamento, ser uma love brand. Então tem uma série de critérios que a gente construiu para sair somente da métrica do alcance, para a gente tentar dar mais amplitude para a marca ter entendimento do que aquela campanha entregou para ela ou não. Perfeito, novas métricas para mensurar o creator para além de ser somente mídia, né? Você contou um pouquinho sobre a história do BR Media, né? Que ela começou ali para conseguir posicionar os jogadores de futebol em diversos espaços. Quais são hoje em dia os principais espaços que as marcas enxergam valor no creator, né? Não só contratando advertising, mas também levando um evento. Quais são os produtos, digamos assim, que elas estão mais olhando? Hoje eu acho que o Creator está ocupando espaços que, assim, é muito bacana de ver. Quando a gente vê um Cazé, que hoje está transmitindo uma Copa do Mundo, que era um Creator que fazia streaming no Twitch, hoje tem um canal com o nome dele. A gente vê o Fred, do Desimpedidos, apresentando o Globo Esporte, que é um programa de clássico, que todo mundo que vê esporte via o Globo Esporte. Então a gente vê o Creator hoje ocupando espaços. A gente vê as DNVBs. Tem vários creators hoje construindo produtos novos junto à indústria. E esses produtos eles são capitaneados e liderados por eles. Então, assim, tem uma gama hoje de espaço que está sendo construído. Muito grande, né? Muito grande. Então, o advertising é um pedaço do que a gente consegue construir. E é muito legal ver isso dentro de casa, porque a gente está participando e a gente não quer nunca se distanciar do ecossistema da Creator Economy. Quando você perguntou da publicista e adquiriu da gente, a gente, dentro de casa, olha para a Publicis como, de fato, uma robustez que a gente ganhou, principalmente global, mas a gente nunca pode deixar de lado inovação, velocidade e a proximidade com o ecossistema da Creator Economy. Porque o ecossistema da Creator Economy ela não passa somente por publicidade. Ela passa por várias outras frentes, que sejam frentes relacionadas a produto, relacionadas a programas, relacionadas a construção de um novo caminho de narrativa. Então, acho que é muito rico a amplitude e o ecossistema da Creator Economy. Foi por isso que vocês trouxeram a solução Creator 360? Conta um pouquinho dessa iniciativa. Boa. Vou pegar o gancho que a gente estava falando da Publicis, né? Quando a gente foi comprado, a gente percebeu 3 grandes possibilidades com o grupo. Primeiro, a gente participar de conversas globais. A gente tinha muita força junto às marcas locais, mas quando uma marca global que está fazendo um assessment no Brasil e vê um player do tamanho da Publicis junto da BR, a gente consegue estar numa conversa de uma marca global que vai ter uma iniciativa na Creator Economy. A segunda é um arsenal de dados que eles têm gigantesco. Então, a Publicis recentemente comprou a Epsilon, comprou a Lotame, que são third parties, hoje first parties de dados, que a gente consegue aportar para as nossas campanhas, para a gente fazer uma segmentação de audiência que a gente não conseguiria se a gente não tivesse players como esse. E o terceiro é, de fato, a gente conseguir fazer entregas hipersegmentadas num espectro maior de mídia. A gente recentemente lançou um produto para tentar amplificar as entregas de mídia dos creators, extrapolando as redes sociais. Claro que as redes sociais são muito importantes, elas vão ser o core do nosso negócio, mas quando você usa um creator e tenta extrair o máximo dele, você tem a possibilidade de fazer uma campanha publicitária que ela passa por diversos meios. Então a gente lançou um produto chamado Creator 360, que é o Creator 360, que ele pega o asset do Creator, a gente constrói diversos outros assets a partir desse primeiro asset do Creator, que ele pode ser distribuído em meios como Out of Home, Streaming, Connected TV. Então, eu pego esse mesmo asset que ele naturalmente estaria no Instagram, no TikTok, no YouTube Shorts,
construo um asset específico para ele e voltado para aquele meio como Out of Home, o Out of Home é um meio que não tem som. Como é que eu construo um asset que não tem som usando o melhor daquele meio? Porque Out of Home é muito importante no Brasil. Connect TV, todo mundo está com TV conectado hoje em dia, streaming. Como é que eu construo um asset a partir daquele creator que tenha aderência com o que o creator faz, mas que também tenha adequação àquele meio? Então o Creator 360 ele dá essa amplitude para a gente, e só quem consegue operar isso é quem tem um conhecimento e um lastro de mídia muito grande. Então isso é uma das coisas que a gente conseguiu construir e botar no mercado junto com o grupo. Muito bacana. Tia, mais pro final do segundo bloco, eu sempre gosto de fazer um bate-bola, assim, 5 perguntas, você responde elas muito rápidas com a primeira coisa que vier na sua cabeça, tá? Tá bom. Primeira delas, você pode escolher um creator pra trocar de lugar por um mês. Quem você escolheria? O Jorginho, ele tá na Copa. Um mês na Copa, eu queria estar na Copa com ele. Uma plataforma, um formato que você vai all in, assim, só te deram isso pra você trabalhar com. Com certeza vídeo. Tá. Eu gosto do vídeo longo, porque o vídeo longo ele dá a possibilidade de fazer corte no vídeo longo. Então acho que o vídeo dá mais amplitude e mais possibilidade. Tá, um vídeo tipo 30 minutos é um vídeo longo pra você ou 1 hora? Eu sou fã do vídeo longo, eu adoro podcast com vídeo, eu adoro o que a gente tá fazendo aqui, eu sou fã do vídeo longo, ele possibilita a gente depois fazer cortes, eu sou muito fã. Mas a gente sabe que a gente vive num mundo mega efêmero, que principalmente os jovens, eles querem ver coisas rápidas. Eu tava vendo um podcast legal do Scott Galloway. Adoro ele. Sim, fala dele aqui. Ele fala que, assim, muita gente para ele na rua pra falar do podcast e ele fica super feliz. Ele falou, pô, mas você viu o episódio? Ele, não vi o episódio, eu vi o cut, eu vi Então ele percebeu que ele começou a precisar fazer os cortes com algum início, meio e fim, porque os cortes no início, no primeiro momento, eram só um teaser pra jogar pro vídeo longo. E ele percebeu, cara, a galera começou a só olhar os cortes. Pô, tratar como episodic, né? Tipo, episódios. Então hoje os cortes deles têm uma entrega de alguma mensagem, porque ele percebeu que os jovens, principalmente, só querem ver os cortes. Então acho que o vídeo curto, ele sim, veio pra ficar e acho que ele não vai diminuir. Perfeito. Terceira, a última coisa que te surpreendeu no seu feed. Olha, eu vou falar um case que acabou de ganhar um Grand Prix em Cannes. Tá. O case de Heineken, que ganhou agora, que tira a gente das redes sociais, ele é muito interessante, porque ele parte de um insight muito real, que são os vídeos longos no WhatsApp. Eu vou contextualizar o que foi o case. Ele partiu de um site bacana que todo mundo recebe vídeos longos no WhatsApp e a gente fica ali fazendo ou vídeo andar mais rápido, ou fica parado ouvindo aquele áudio, não é vídeo, né, áudio, e é uma dor hoje em dia, é meio que assim, a gente fica quase angustiado quando vê um vídeo de mais de 3 minutos. E a Heineken, a partir dessa dor, desse insight, ela criou uma possibilidade de você mandar um áudio de 3 minutos para um bot, esse bot respondia para você com um voucher para você ir para um bar, tomar Heineken e viver a vida presente. Então isso me chamou muita atenção, porque a Heineken não quis colocar a conversa da cerveja na vida da gente. Ele quis entrar na conversa da dor real da vida. Tipo, o WhatsApp, vídeo longo, é uma questão real. E a Heineken se apropriou disso. Depois ela reverberou isso com muitos creators. Então acho que foi uma coisa que me chamou muita atenção, achei muito interessante. Muito bacana. Quarta, uma métrica que você olha todos os dias. Venda. A venda do meu time eu olho todo dia. A última coisa que te fez feliz. Eu acho que uma coisa que me deixou muito feliz foi fazer o álbum de figurinhas com meus filhos. Ai. Porque meus filhos têm 4 anos, eles são super novinhos. E a Copa do Mundo, assim, eu amo futebol, eu gosto muito de esporte. Eu acho que a Copa do Mundo foi uma oportunidade de eu me conectar mais com eles num tema que eu amo. E hoje em dia, eu vendo o Benjamin e o Benício olhar a bandeirinha do Panamá, olhar a bandeirinha do Catar e saber que é o Panamá e o Catar, foi porque o álbum de figurinha contribuiu para isso. É quase um livro, né, educacional ali para as crianças de geografia. Tá sendo muito legal assim. O álbum de figurinha com eles. Muito bacana, Ti. E agora, a gente falou bastante sobre a Creator Economy, como ela evoluiu, como a BR Media entrou nessa jogada. Eu acho que, com certeza, é uma indústria que não vai ter como a gente viver sem, né, nos próximos anos, principalmente com inteligência artificial. Para mim, né, cada vez mais trazer o humano para dentro vai ser um mega de uma sacada. Mas muitas vezes parece que todo mundo quer ser creator, né? Nossa, você olha pro lado e fala, meu Deus, não existe mais um mundo que a galera não posta. Como é que você enxerga essa carreira, digamos assim, que está se tornando cada vez mais, né, se consolidando nos próximos anos? Boa.
Cara, a gente tá caminhando para um mundo, principalmente você falou de inteligência artificial, que, assim, quantidade não vai ser um problema. É o que você falou, todo mundo quer postar. Oferta tem muita. E, assim, às vezes quando você não quer postar, ou por timidez, ou porque tá sem tempo, a inteligência artificial vai te ajudar nisso. Então, acho que quantidade não vai ser um problema. Eu acho que agora a gente vai caminhar para um lugar mais ainda de autenticidade e de consistência. Então, o mercado de Creator Economy ele vai ser mais importante ainda para as marcas se conectarem com quem a gente, como consumidor, se conecta na realidade, na verdade. Porque, é o que eu falei, a quantidade vai ser, assim, conteúdo vai ser commodity. Vai ser muito fácil produzir conteúdo, já está sendo muito fácil produzir conteúdo. Mas produzir conteúdo com verdade emocional, só o creator vai conseguir fazer e as marcas vão cada vez mais precisar olhar quem é o creator que ela vai querer trabalhar. Porque a marca vai... E aí a gente pode falar sobre isso numa outra pergunta, mas tem uma coisa que eu lembrei que é legal. Quando a marca escolhe um creator, ela não pode olhar e falar assim... deixa eu ver qual creator consegue falar o que eu preciso falar da minha marca. Eu acho que ela tem que falar o contrário. Ela tem que pensar assim, cara, o que a minha marca consegue aportar para a comunidade desse creator? Aí sim ela vai entrar na verdade daquele cara. Assim. Perfeito. O que torna um creator sexy para uma marca e vice-versa? Assim, tem um ponto da autenticidade que você falou um pouco sobre, mas, tipo assim, como é que é essa autenticidade na prática? A gente vai cair no lugar da autenticidade de novo, sabe? Eu acho... E assim, não é, sem querer chover no molhado, eu acho que isso vai ser o maior critério que a gente vai olhar. Se você olhar principalmente você como consumidora, se você consome rede social, você já deve até ter feito um filtro nas suas redes sociais de pessoas que você começou a perceber que não geram veracidade ali no que você quer consumir, ou elas foram para um caminho de putz, tudo que eu vou colocar aqui no meu feed, ela tem algum tipo de adereço comercial. Eu acho que isso vai começar a perder valor mesmo. Acho que a marca, quando ela se adequa a um creator, o creator ele está emprestando a autenticidade dele, está emprestando o capital social dele, está emprestando o que ele construiu de vínculo com a comunidade para aquela marca. E tanto a marca quanto ele, se eles não tomarem um cuidado para não deixar isso esvaziar, eu acho que isso caminha para um lugar ruim. Assim. Perfeito. E para onde o dinheiro está indo? Assim? Onde é que as marcas estão colocando dinheiro? Eu acho que as comunidades são o lugar onde a marca precisa olhar, sabe? Eu acho que a marca, como eu falei, a marca ela tem que ter uma humildade de entender que ela não é o central. A marca, ela é coadjuvante, com relevância, com muita importância, colaborando, mas o central é a comunidade. Sim, ela precisa estar dentro da comunidade, construindo com a comunidade. E não ela imprimindo ou forçando a verdade que ela acha que é a verdade que a comunidade precisa ouvir. Eu acho que esse caminho já passou. Tem uma coisa que eu brinco que a Nike, quando fazia, ou as marcas, quando faziam as campanhas, elas colocavam o que elas queriam construir ali. Hoje em dia, mesmo que elas façam isso, os consumidores ou os creators, eles vão construir a narrativa deles em função de como eles acharem que tem que ser construído. Tem um case muito bacana da Olímpicos, que a Olímpicos lança um tênis de corrida, que é o Corre 1. Um tênis legal pra caramba pra corrida. Tem tecnologia para tênis de corrida, mas ele tem muitas cores. Ele é um tênis muito bacana e foi abraçado pelas meninas do mundo fashion. Então hoje ele virou um tênis que muitas meninas que são fashionistas usam ele com looks para trabalhar, usam ele com looks para sair, não necessariamente para correr. A Olímpicos rapidamente sacou isso e começou a construir em cima dessa narrativa. Então, sim, ele é um tênis para corrida, eu vou construir a minha história falando que ele é um tênis para corrida, mas ele também é um tênis para você fashionista botar no seu look, fazer um casual chique, porque ele tem essa característica que foi percebida pela comunidade das fashionistas. Perfeito. E a última pergunta desse bloco, eu quero falar sobre inteligência artificial. Assim, eu
de forma alguma acho que ela mata a Creator Economy, muito pelo contrário, acho que ela torna a Creator Economy mais interessante ainda para o nosso mercado, mas que com certeza ela traz ali alguns desafios, principalmente quando você vê que já tem plataforma que cria user-generated content de conteúdos de influenciador, e como é que fica isso quando a gente está falando de um mercado que depende muito na confiança, né, no boca a boca. Quais são os desafios, né, as ameaças e as oportunidades que a ferramenta traz para a gente? A gente estava falando de autenticidade, né? Eu acho que a gente vive num país em que veracidade conecta muito. O que faz a gente consumidor ter um carinho por uma celebridade ou uma proximidade com uma pessoa que é um jogador de futebol que está morando fora é quando ela começa a entender a vida daquela pessoa real. Quando teve uma entrevista do Ryan agora na Copa. Pô, foi uma entrevista super autêntica, espontânea, não tava aquela media training. Todo mundo amou a entrevista do Ryan. O brasileiro, ele tem esse lugar. A inteligência artificial, ela vai dar pra gente potencial de produtividade, eficiência, possibilidade de mais qualidade na produção de conteúdo. Mas ela nunca vai substituir a autenticidade, a verdade. Se eu não acredito, eu, Thiago, não acredito que o brasileiro vai ser capaz de seguir um creator artificial. Um creator que é um creator... foi um creator criado por robótica, que isso já está acontecendo fora, né? Fora a gente está vendo vários cases de creators que são creators sintéticos. Eu acho que isso no Brasil é um caminho muito, muito longe. Tá. E antes da gente ir para as últimas 3 perguntas finais, qual é um conselho, ou pelo menos um aprendizado que você deixa, um para creators e outro para marcas? Para os creators, eu acho que assim, consistência no que ele faz e escolher um nicho para falar, eu acho que é super importante. Feito. Eu acho que se você não for uma super celebridade, que aí é o que você falou, ele vai ter um papel muito mais de awareness, eu acho que o creator, quando ele tem uma vida mais próspera, é quando ele abraça assuntos que sejam inerentes à vida dele e que ele se aprofunde naquele assunto, demonstre conhecimento sobre aquele assunto, traga novidades sobre determinado assunto, consistência, né, sobre esse determinado assunto. Eu acho que ele vai começando a construir a comunidade dele dentro de um nicho que ele domina. Então, acho que consistência num nicho, eu acho que é um caminho interessante para o creator. Para as marcas, acho que passa um pouco sobre o que eu falei. A marca ela tem que ter humildade de saber que para ela navegar dentro de uma comunidade, ela não precisa ser a protagonista. A protagonista é a comunidade. Ela vai entrar na conversa se ela somar naquela conversa. Se ela não quiser fazer com que a verdade que ela acha que é a verdade absoluta seja imposta ali no meio da conversa. De novo, o case da Heineken mostra isso pra gente. Perfeito. Bom, agora as últimas 3 perguntinhas finais a gente faz para todo convidado que vem por aqui, tá? Assim, esse podcast é uma grande ferramenta educacional. Eu aprendo muito com todo mundo que vem aqui e todo mundo que assiste a gente também. A pergunta que eu vou fazer ela é a inversa. O que você acredita que todo líder deveria desaprender hoje em dia? Olha, Ju, não acho que desaprender seja a palavra, mas eu acho que desapegar é uma possível palavra para a gente sempre ter em mente, que é... A gente, como marketing, sempre foi orientado a empurrar e construir as nossas verdades. Sim, a gente foi orientado para construir a narrativa em função de um produto ou em função de um serviço. Eu acho que a gente tem que tentar entender que a rede social ela é um lugar aberto, que conversas serão construídas ali e desapegar para que essas conversas sejam construídas juntas, eu acho que é um caminho que pode ser muito interessante. Então, acho que a gente tem que desapegar desse lugar de ponto central da marca para um lugar de vamos construir junto, vamos colaborar, vamos co-criar, vamos trazer o creator para dentro de casa. Eu acho que esse lugar de humildade, ele acho que ele é importante. Sim. Perfeito. A próxima é, qual é o seu slogan pessoal? No outro episódio que a gente tem semanal, a gente sempre traz um slogan de alguma marca e debate em cima. E como esse episódio é focado em pessoas... Eu não sei se eu tenho um slogan pessoal, mas tem uma frase que está na nossa sala lá na BR, que é Hungry Dogs, Run Faster.
Então a gente gosta muito dessa frase porque a gente nunca quer perder a fome, a gente nunca quer perder a nossa ambição, a gente é um grupo muito voltado para, cara, quanto mais a gente quer, mais a gente vai correr atrás e a gente tem que sempre estar ali pensando com o espírito de underdog. Então acho que não é um slogan pessoal, mas é uma frase que a gente gosta muito lá dentro. Gostei. E a última, o último convidado deixa pra você e você vai deixar uma pro próximo, tá? Então aqui deixar uma pra você foi o seguinte: o que você vai fazer daqui a 3 anos que não faz hoje e que vai te fazer uma pessoa melhor? Olha, eu já pensei muito em dar aula. Eu queria de alguma maneira... Eu não sei se eu vou ser um acadêmico, acho que isso não sei se é próximo de mim, mas eu queria muito ajudar a galera mais jovem. Eu queria muito estar próximo da galera mais jovem. Eu acho que isso também vai me fazer continuar jovem. Então eu queria, assim, acho que eu aprendi muitas coisas na minha carreira. Eu acho que eu sou muito grato a muita gente na minha carreira que conseguiu dividir um pouquinho do tempo dela comigo. E eu queria muito fazer isso em algum momento. Eu não sei como. De novo, eu acho que não vai ser numa vida acadêmica, acho. Mas eu queria, de alguma maneira, ter uma oportunidade de passar coisas que eu aprendi com a vida para a galera mais jovem, sabe? E qual seria o tema, assim, dessa aula? Eu acho que seria um tema... Não tenha medo de você ser quem você é, sabe? Eu acho que as pessoas têm sempre... Autenticidade, né? Algo rico para dividir e às vezes a gente fica tímido, Coragem. achando que ninguém vai dar valor para coisas que a gente tem, mas todo mundo tem algo legal para dividir. Então acho que era baseado de novo na autenticidade que a gente falou. Perfeito. E Tia, antes de a gente fechar, qual pergunta você deixa pro próximo convidado? Pode ser... O que a sua marca faz hoje em dia que você não gostaria que fizesse? Gostei. Bom, se você quer saber a resposta, escuta o próximo episódio. Tia, foi um prazer te ter aqui. Muitíssimo obrigada. Obrigado a vocês, foi um prazer. É sempre bacana falar da carreira, falar da Creator Economy, então conte comigo sempre. Obrigada, você também. Obrigado.